Ô moçada, vocês tá bom? Gente, hoje nós vamos fazer uma receita bem bacana. Nós vamos fazer uma canjica. A época de frio já tá chegando, né? Bem como a época ali das festas juninas, das festas de São João. Hoje o pessoal faz aí até festa julina. Então, uma canjica combina muito bem com essa época do ano e com essas festividades. E a gente vai fazer uma canjica aqui bem simplesinha, né? Como o nosso canal aqui é mais raiz, a gente não vai incrementar tanto essa canjica com creme de leite, com leite condensado. A gente vai utilizar aqui os ingredientes mais simples mesmo. Mas isso não quer dizer que a nossa canjica vai ficar menos saborosa. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é colocar a nossa canjica de molho. Aqui eu vou estar utilizando o milho para canjica amarela, mas tem também a canjica branca. Vocês podem utilizar a que tiver disponível ou a da preferência de vocês. Então aqui a gente vai pegar uma vasilha qualquer e eu vou juntar aqui o nosso meio quilo de milho para canjica. E agora a gente vai adicionar aqui 1 litro de água. E agora nós vamos deixar a nossa canjica de molho por no mínimo 6 horas. Esse tempo vai variar aí de acordo com a disponibilidade que vocês têm. Ah, eu tô com pressa, não posso esperar 6 horas. Pode cozinhar antes, não tem problema. Vocês só vão gastar um tempo maior, né, para cozinhar o milho. Ah, eu tô com tempo sobrando. Então deixem de um dia para o outro que vocês vão gastar ali bem menos tempo cozinhando o milho. Mas como eu disse, esse tempo vai variar em função, né, se vocês estão com pressa ou não. A nossa aqui eu vou deixar ela de molho por 6 horas. Para o pessoal entender um pouco da diferença, né, que faz a gente deixar de molho ou não, eu vou deixar a nossa canjica de molho por umas 6 horas e a gente deve gastar ali em torno de 35 a 40 minutos para cozinhar ela depois. Se vocês tiverem com tempo disponível e deixar ela de molho de um dia para o outro, provavelmente vocês vão gastar ali em torno de 20 a 25 minutos na pressão para cozinhar esse milho. Então a diferença praticamente é o tempo de cozimento que vocês vão gastar depois. Moçada, então já se passaram aqui 6 horas, né, que o nosso milho para canjica aqui está de molho. E agora a gente vai colocar ele na panela de pressão para a gente cozinhar a nossa canjica. Como eu vou fazer a nossa canjica aqui no fogão a lenha, vou passar um pouco de detergente aqui no fundo da panela e espalhar. Isso aqui vai facilitar e muito na hora que a gente for fazer a limpeza da nossa panela. Vou colocar a nossa panela aqui sobre um descanso e já vou colocar o nosso milho de canjica junto com a água. E aqui, pessoal, eu vou juntar mais 1 litro de água ainda. A gente precisa colocar aqui uma boa quantidade de água para estar cozinhando a nossa canjica. Porque a canjica, né, ela incha muito e absorve muita água. Então, se a gente colocar pouca água, corre o risco dessa água secar durante o processo do cozimento. Vamos tampar a nossa panela e eu vou colocar ela ali para cozinhar no nosso fogão a lenha que já está aceso. Então aqui eu vou deixar o nosso milho de canjica cozinhando por 35 minutos na pressão. Aí eu vou vir, vou abrir e vou avaliar se já vai estar num ponto bom ou se a gente vai ter que colocar aí para cozinhar mais 5 ou 10 minutos. Moçada, então se passaram 35 minutos que a nossa canjica ficou cozinhando, eu já tirei a pressão da panela e eu vou abrir para ver se o nosso milho ficou bem cozidinho. Olha aqui para o pessoal ver, né, como a canjica enche e como ela absorve aqui água. Às vezes a gente cozinha canjica e sobra menos água que isso aqui ainda. Então por isso a importância da gente acrescentar mais água na panela quando a gente for colocar a nossa canjica para cozinhar. E agora eu vou pegar um pouquinho aqui para mim provar para ver se ficou bem cozida. Então a nossa canjica aqui ficou no ponto certo. Ela está bem cozida, mas não está querendo desmanchar. Eu não gosto de deixar esse milho de canjica mole demais, mas isso varia de gosto para gosto. Então aqui agora, pessoal, eu vou reservar a nossa canjica cozida e vou colocar uma nova panela aqui no nosso fogão a lenha para a gente derreter um pouco de açúcar para a gente dar cor na nossa canjica. Não vamos esquecer aqui do detergente, né, para facilitar quando a gente for limpar.
E aqui o ideal é a gente pegar uma panela de um tamanho maior, né? Porque geralmente rende bastante aqui. Então se a gente pegar uma panela que não seja muito grande, né? Depois a gente vai ter dificuldade para mexer. Então levei a nossa panela ao fogo e eu vou juntar aqui 1,5 xícaras de açúcar para a gente fazer um caramelo para dar cor na nossa canjica. Aqui o nosso açúcar, né, já está começando a derreter e a gente vai mexer aqui constantemente até isso aqui chegar no ponto de caramelo. Aqui se o pessoal não quiser derreter açúcar, né, não quiser fazer esse caramelo, não precisa. A única coisa que vai acontecer é que o leite vai ficar branco, né? Aqui como a gente quer dar uma cor para ele, a gente vai dar essa tostada no açúcar. Aqui nesse ponto para mim já tá bom, já vai ser suficiente para dar cor no nosso leite. Se vocês não quiserem, não precisam nem deixar o açúcar derreter todo. E agora então aqui eu vou juntar um pouco de leite. Com cuidado para a gente não se queimar. Aqui, pessoal, a gente não precisa, né, juntar muito leite nesse momento, é só para derreter o nosso açúcar aqui, porque como a gente não vai utilizar leite condensado nem creme de leite na nossa receita, a gente não pode exagerar nessa quantidade de leite, senão a canjica vai ficar muito rala. Então aqui agora a gente vai esperar esse leite aquecer e dissolver aqui esse açúcar que empedrou e depois a gente vai acrescentar o milho de canjica e a gente vai acrescentando o leite aos poucos na medida que a gente for vendo a necessidade. Aqui para dar um sabor na nossa canjica, eu vou acrescentar aqui 5 cravinhos da Índia e 1 cavaco de canela. Eu gosto de colocar aqui a canela e o cravo nesse momento, porque eu acho que fica bacana, né, depois a gente encontrar o cravo e a canela na nossa canjica. Se o pessoal não gostar que o cravo e a canela fiquem aparecendo na canjica, vocês podem colocar eles quando vocês forem cozinhar o nosso milho de canjica na panela de pressão. Vou juntar mais um pouquinho de leite aqui. Mas como eu disse para vocês, esse leite o ideal é a gente colocando aos poucos. Então não tem como eu passar uma quantidade precisa aqui para vocês. No final eu posso falar aqui quanto eu gastei. Mas vocês têm que ter em mente aí, né, que isso aqui não vai ser uma quantidade fixa. Moçada, então aqui o nosso leite já começou a ferver. Cuidado aí para não deixar ele derramar. E agora aqui eu vou pegar uma escumadeira e já vou acrescentar aqui o nosso milho de canjica. Se o pessoal quiser escorrer esse milho de canjica no escorredor, né, para ficar mais fácil de juntar aqui, pode, não tem problema. Então aqui, pessoal, coloquei aqui todo o nosso milho de canjica e olha para o pessoal ver aqui que o leite que eu coloquei já cobriu todo o nosso milho. Então eu não vou colocar mais leite aqui, essa quantidade já é suficiente. Se a gente colocar leite demais aqui, o nosso caldo, né, vai ficar muito ralo. Então aqui agora, nesse momento, eu já vou começar a acertar o açúcar. Aquele açúcar que a gente colocou para derreter, provavelmente não vai ser suficiente. Então aqui agora, cada um de vocês aqui prove a canjica para ver se para o gosto de vocês precisa acrescentar mais açúcar ou não. Aqui para o meu gosto ainda precisa de um pouco mais de açúcar, então eu vou colocando aqui açúcar aos poucos, vou mexendo e vou provando até chegar no ponto que me agrada. Então acertei o nosso açúcar aqui, para mim nesse ponto já tá bom e eu devo ter colocado aqui mais uma meia xícara de açúcar. Mas lembrando, né, que isso vai variar de pessoa para pessoa, né, de gosto para gosto. Então aqui agora é só a gente deixar a nossa canjica aqui ferver por uns 10 a 15 minutinhos para ela dar uma encorpada nesse caldo. Moçada, então a minha canjica ficou fervendo aqui por 10 minutos e ela já deu uma encorpada boa. Pro meu gosto aqui já tá no ponto ideal. Então eu vou descer a nossa canjica aqui pra gente ver como ficou.
Então olha aqui, moçada, que bacana ficou a nossa canjica. A gente repara aqui que ela ficou com a consistência bem bacana e isso aqui é a importância da gente colocar pouco leite. Mas se o pessoal gostar, né, que a canjica fique com mais caldo, é só colocar mais leite também, não tem problema. Moçada, então vamos pegar aqui um pouquinho da nossa canjica, né, pra gente experimentar. E o pessoal vê aqui que ela ficou bem consistente, mesmo não tendo, né, o leite condensado e o creme de leite. Olha aqui para o pessoal ver, que bacana. Então, moçada, nossa canjica aqui ela ficou bem encorpada e com um sabor bastante agradável. Então, para essa época mais fria do ano, né? E essa época também aí, chegando a época das comemorações das festas juninas, das festas de São João, é uma receita perfeita. Moçada, então espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje, mostrando como preparar aqui essa canjica simples, mas muito saborosa. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.